Ao segundo jogo, Portugal fez uma mão cheia de gols e fez esquecer o desaire do empate face ao Congo. Desta vez, frente ao Uzbequistão, Cristiano Ronaldo brilhou, abriu o marcador aos 6 minutos, repetiu o feito ao minuto 37. Pelo meio, Nuno Mendes também marcou desta vez de pontapé livre. Já na segunda parte, Portugal fez mais 2 golos na baliza uzbeque. Primeiro com um autogolo do guarda-redes Nematov e depois com um potente remate de Rafael Leão, que saltou do banco para os golos. Resultado final, 5-0. Não têm faltado motivos de festa aos adeptos argentinos no arranque do Mundial. A vitória sobre a Áustria por 2-0 na segunda jornada do Grupo J valeu o apuramento para os 16avos de final. E o astro da equipa, Lionel Messi, bate recordes de cada vez que entra em campo. Foi dele o primeiro golo perto do intervalo. Messi redimiu-se depois de ter desperdiçado um penalti no início da partida. Na segunda metade, a Áustria soltou-se e ficou mesmo perto de empatar. Mas a Argentina voltou a ser carregada por Messi, que chegou ao bis no período de descontos. O jogador do Inter Miami é responsável por todos os golos da Albiceleste até ao momento e continua a fazer história. Já marcou por 18 vezes em campeonatos do mundo e isolou-se como o melhor marcador de sempre na competição. Mais tarde foi França a entrar em ação diante do Iraque. Conseguiu um triunfo confortável por 3-0 num encontro que esteve suspenso 2 horas devido a uma tempestade. A superestrela do Real Madrid, Kylian Mbappé, abriu o marcador aos 14 minutos. Os franceses ainda tiveram mais chances para reforçar a vantagem, mas não as concretizaram. De regresso ao relvado após a interrupção, Mbappé voltou a ser decisivo. Precisou apenas de 9 minutos para fazer o 2-0, assistido por Ousmane Dembélé, que assumiu pouco depois o papel principal. O 3-0 da autoria do bicampeão europeu pelo Paris Saint-Germain deu mais força à vitória, que garantiu a qualificação de França para a fase a eliminar e deixou muitos rostos fechados em Bagdá. No primeiro Mundial em 28 anos, a Noruega tem dado bons sinais e confirmou-os com uma vitória por 3-2 frente ao Senegal. Marcus Pedersen colocou a seleção nórdica na frente do placar já em cima do descanso, na sequência de um erro defensivo do conjunto africano. O craque do Manchester City, Erling Haaland, assinou um bis pelo segundo encontro consecutivo. Na estreia em campeonatos do mundo já leva 4 golos. Está igualado com Mbappé no segundo lugar da tabela de marcadores, atrás de Messi, que neste torneio encontrou o fundo das redes em 5 ocasiões. França colocou 54 departamentos em alerta vermelho e outros 35 em alerta laranja devido às temperaturas excepcionalmente elevadas para esta semana. De acordo com o Serviço Meteorológico francês, as temperaturas diurnas vão rondar os 40 e os 42 graus Celsius, enquanto as mínimas noturnas deverão situar-se entre os 18 e os 24 graus Celsius na maior parte do país. No total, mais de 90% da população francesa está exposta a um calor extremo e excepcional. Os alertas surgem depois de terem sido registadas pelo menos 40 mortes por afogamento em França, ocorridas enquanto as vítimas nadavam em zonas sem vigilância para procurar alívio da onda de calor que assola o país e outras partes da Europa. Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro francês afirmou que as vítimas mortais registadas desde quinta-feira eram, na sua maioria, jovens. Entretanto, a Espanha deu início ao verão, com grande parte do país em alerta devido às temperaturas que se prevê que rondem os 40 graus Celsius. Na capital, Madrid, turistas e residentes procuraram sombra, bebidas frescas e gelados para se refrescarem. Prevê-se que a onda de calor continue a assolar Espanha pelo menos até quarta-feira, enquanto a Bélgica, a Itália, a Alemanha e o Reino Unido continuam a registrar temperaturas muito elevadas. Mais de 2.000 pessoas morreram em toda a Europa por causas relacionadas com o calor nos últimos 4 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria das mortes era evitável.
O líder norte-coreano Kim Jong-un salientou a necessidade de armas nucleares numa reunião do Partido do Poder, o Partido dos Trabalhadores, segundo noticiou a comunicação social estatal na madrugada desta terça-feira. Kim Jong-un prometeu reforçar as capacidades de defesa da Coreia do Norte, afirmando que os esforços de modernização militar da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão a colocar a região à beira de uma guerra nuclear. A agência noticiosa referiu ainda em palavras escritas que o mundo assiste a um ultranacionalismo desenfreado da versão moderna, com a ideia do America First, o sionismo, o neonazismo ucraniano e o militarismo japonês. Não atribuiu diretamente estas palavras a Kim, mas colocou a declaração no contexto do seu discurso. Pyongyang tem-se declarado repetidamente um estado nuclear irreversível desde que a cimeira de 2019 entre Kim e Trump em Hanoi fracassou devido a divergências sobre o desarmamento nuclear e o alívio das sanções. A Justiça belga pediu ao Parlamento grego para levantar a imunidade do ex-comissário da União Europeia, Dimitris Avramopoulos, com vista à execução de um mandado de detenção. As autoridades belgas afirmam que Avramopoulos recebeu dinheiro de uma rede criminosa ligada ao escândalo Qatargate, um esquema de subornos envolvendo o Qatar e Marrocos, que atingiu o Parlamento Europeu em 2022. O ex-comissário argumenta que a sua participação na organização Combate à Impunidade era honorária e que recebeu um parecer positivo da Comissão Europeia. Quando o escândalo do Qatargate rebentou, em dezembro de 2022, o ex-comissário esclareceu que a remuneração que recebeu da ONG foi declarada e tributada na Grécia. Em comunicado, Avramopoulos deixa claro que não fará uso da sua imunidade parlamentar e acrescenta que irá recorrer à justiça grega para investigar a questão. Dimitris Avramopoulos demitiu-se da organização assim que foi informado sobre os desenvolvimentos relativos ao escândalo Qatargate em Bruxelas. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, iniciou uma visita estratégica a Bruxelas. Astana procura uma parceria muito mais profunda com a União Europeia. O embaixador do Cazaquistão junto da União Europeia, Roman Vassilenko, afirmou no programa Europe Today da Euronews que, apesar das relações já sólidas, existe uma margem significativa para crescimento. We are in the heart of Eurasia. We border Russia, we border China, but we would like very much to strengthen our mutually beneficial ties with the European Union. As empresas europeias investiram cerca de 184 mil milhões de euros no Cazaquistão, principalmente no setor energético. No entanto, o embaixador argumentou que as maiores oportunidades ainda por explorar residem noutros setores. Destacou os transportes e a logística, a inteligência artificial, o hidrogênio verde e as energias renováveis. Os minerais críticos são outro pilar da proposta do Cazaquistão à Europa. O país já produz 21 das 34 matérias-primas identificadas como estratégicas ao abrigo da lei da União Europeia relativa às matérias-primas críticas. A segurança energética continua a estar no centro das relações entre a União Europeia e o Cazaquistão. O Cazaquistão emergiu como um dos mais importantes fornecedores alternativos de energia de Bruxelas. O país já é o terceiro maior fornecedor de petróleo bruto da União Europeia. Há 500 anos que uma balsa atravessa o rio Ada, na Lombardia, ligando as duas margens. Chama-se Balsa de Leonardo e é uma embarcação totalmente ecológica e sustentável, projetada por Leonardo da Vinci. Funciona exclusivamente com a corrente do rio, um cabo esticado entre as duas margens, uma pessoa ao leme e uma travessia de 5 minutos. Desde maio voltou a tornar-se indispensável. O encerramento da ponte Brívio paralisou o tráfego entre Lecco e Bérgamo, com engarrafamentos que se estendem por até 2 km. Alguns passageiros redescobriram esta embarcação da era renascentista como uma alternativa mais rápida, silenciosa e sustentável, operada por voluntários locais. Embora o nome sugira que foi Leonardo da Vinci quem a concebeu, a balsa já era comum no século XV. No entanto, o seu funcionamento impressionou tanto o gênio de Leonardo que ele a imortalizou num desenho agora preservado no castelo de Windsor. Os pescadores profissionais de Creta estão desesperados. O peixe-balão, espécie invasora que entrou no Mediterrâneo através do canal do Suez, continua a devastar a biodiversidade marinha. A proliferação destes peixes afeta países mediterrâneos como Chipre e Grécia, onde este predador venenoso e altamente oportunista se tornou dominante nos últimos anos. Para além de conterem uma poderosa toxina que os torna mortais se consumidos, estes peixes têm mandíbulas excepcionalmente fortes, capazes de morder madeira e metal.
Έφαγε το ψάρι, έκοψε το χινί. Κοίτα ζημιές. Άχρηστα τα εργαλεία. Δηλαδή αυτά σε 5 μέρες θα τα βγάλω έξω, πρέπει να πάρω άλλα. Είναι ένα ψάρι πολύ δύσκολο. Πανφάγο, τρώει ό,τι βρει. Δεν τον οχλάει κανένας. Έχει γεμίσει θάλασσα λιοντόψαρα και λαγόψαρα και ντρομπέτες. Όλο ξενικά είδη. Και δεν έφτιαξε ένα καλό ψάρι, όλο κακά. Os pescadores pedem por isso ao governo que implemente de imediato um programa de subsídios para a remoção desta espécie, permitindo que os profissionais capturem os animais, reduzindo a sua população e os danos provocados aos meios de subsistência. Έχουμε κάνει μελέτες και έχουμε δει ότι έχει μεγάλη επίπτωση στους αλληλείς της παράκτιας αλληλείας. Έχουμε εκτιμήσει αυτή τη ζημιά γύρω στις 8.500 ευρώ ετησίως για κάθε σκάφος. O peixe-balão foi registado pela primeira vez na Grécia em 2005, em Creta e nas ilhas de Dodecaneso. 20 anos mais tarde, encontram-se agora em todo o país, com os cientistas a alertarem para os perigos do consumo da espécie. Η τετροδοτοξίνη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη τοξίνη εφόσον καταποθεί. Προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, σταματάνε να λειτουργούν οι πνεύμονες. Γενικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. A investigação está também em curso para encontrar formas de neutralizar a toxina, podendo torná-la útil e rentável. Έχουμε προχωρήσει σε έρευνα για να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να απομακρύνουμε την τετροδοτοξίνη από τον λαγοκέφαλο και να μπορέσουμε έτσι την καθαρή βιομάζα να την εκμεταλλευτούμε σε κάποιες ήπιες εφαρμογές, π.χ. για λιπάσματα, κομπόστ και τέτοια πράγματα. Cientistas e pescadores dizem que são precisas medidas para proteger os ecossistemas marinhos.